A Bíblia registra que José recebeu de seu pai, Jacó, uma túnica especial. Esta, inclusive, é uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Afinal, quem não se lembra da história do jovem rejeitado e traído dentro de sua própria família, que experimentou uma mudança radical em sua vida, passando de um prisioneiro no Egito, após ter sido vendido por seus irmãos, a governador daquela terra, que era uma das nações mais poderosas do mundo à época. A túnica de José, que por um lado indicava o seu favoritismo e sua proeminência em comparação aos seus irmãos, também acabou estando no centro de sua maior dor. A túnica que foi um presente de seu pai, ao mesmo tempo também foi identificada como uma ofensa por seus irmãos. E essa túnica ficou popularmente conhecida pelos leitores da Bíblia como uma túnica colorida e enfeitada. Algumas pessoas até procuram saber quais eram as cores da túnica de José. Mas e se eu te disser que não é isto que a Bíblia realmente diz? Curiosamente, o texto bíblico original em hebraico do livro de Gênesis não diz exatamente que a túnica de José era toda colorida. Além disso, no desfecho da história de José, podemos perceber um contraste entre o que aconteceu com sua túnica especial no meio de sua própria família e o que aconteceu com José no meio de estranhos no Egito. E se você quiser entender melhor tudo isto e descobrir como era de fato a túnica de José e qual significado ela carregava, assista este vídeo até o final. Para entender o significado da túnica de José, é importante conhecer tudo o que envolveu aquele presente dado por Jacó. De acordo com o relato bíblico, naquele tempo José era um jovem adolescente de 17 anos de idade que apacentava os rebanhos de seu pai junto de seus irmãos, especialmente daqueles meio-irmãos que eram filhos de Bila e Zilpa, concubinas de Jacó. No entanto, o escritor bíblico descreve que José tinha o costume de manter seu pai informado a respeito da conduta errada de seus irmãos, conforme lemos em Gênesis capítulo 37, entre os versículos 1 e 2. E na sequência, no versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis, o escritor bíblico também deixa claro que José era o filho preferido de Jacó, porque era o filho de sua velhice. E aqui ainda vale lembrar que José era o filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, e foi o último filho de Jacó a nascer em Padã-Arã, já que seu irmão Benjamim nasceu em Canaã. Por outro lado, os irmãos de José percebiam que Jacó o amava mais do que a todos os outros filhos, e por isso o odiavam a ponto de nem mesmo conseguirem falar com ele de forma pacífica. Pois é, o clima entre os irmãos era tão tenso que eles não podiam nem mesmo saudar José com a paz ou conversar amigavelmente com ele. Além disso, José ainda passou a ter sonhos que prenunciavam sua posição exaltada dentro da família de Jacó, e isso fez com que seus irmãos o odiassem ainda mais. E foi nesse contexto de rivalidade familiar que José ganhou de seu pai uma túnica especial. No imaginário de grande parte dos leitores da Bíblia, a túnica de José era uma vestimenta enfeitada e colorida. Porém, como dissemos no começo do vídeo, essa imagem da túnica de José pode não ser exatamente a mais correta. Isso porque o texto bíblico diz simplesmente que Jacó fez para José uma túnica talar de mangas compridas. E a questão é que a forma como o texto hebraico se apresenta nesse ponto torna incerta a natureza exata daquela túnica de José. Na descrição da túnica, o texto bíblico traz um termo hebraico que faz referência à sola do pé e também à palma da mão. Então, quando aplicado para se referir a uma vestimenta, esse termo basicamente indicava uma túnica com comprimento que ia até os pés e com mangas que iam até as mãos. Ou seja, o texto bíblico fala de uma túnica comprida. Mas talvez agora você esteja se perguntando, de onde veio a ideia popular de que a túnica de José era colorida? Sem dúvida, essa ideia vem de algumas traduções bíblicas em português que replicaram nesse texto a posição de versões da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica que corresponde ao Antigo Testamento da Bíblia cristã. Conforme a palavra originalmente usada no texto for interpretada, ela pode significar uma única coisa que é comprida ou então uma variedade de coisas. Por exemplo, no caso de uma túnica, essa mesma palavra pode significar uma túnica comprida ou, menos provavelmente, uma túnica com uma variedade de detalhes, como cores e ornamentos. Os tradutores, quando traduziram o hebraico para o grego na Septuaginta, eles deram preferência para a ideia de uma túnica colorida,
e esse posicionamento foi seguido por algumas versões da Bíblia em português. Porém, no texto hebraico, a ideia mais provável é de que a túnica de José era uma túnica comprida até os pés, até os calcanhares, e com mangas que iam até as mãos. Então, a curiosidade de algumas pessoas a respeito de quais eram as cores da túnica de José não faz muito sentido. O texto bíblico, na verdade, parece falar muito mais sobre o tamanho da túnica do que sobre as cores da túnica de José. Mas seja como for, independentemente de a túnica de José ter sido uma túnica colorida ou simplesmente uma túnica comprida, de fato, aquela era uma veste especial. Aquela túnica não apenas significava que José era o filho predileto de Jacó, mas também que seu pai pretendia colocá-lo como seu principal herdeiro e líder de seu clã. A túnica de José o distinguia de seus irmãos e era um testemunho de sua proeminência entre os filhos de Israel. Inclusive, a única outra passagem bíblica que aplica a mesma expressão usada para descrever a túnica de José fala das vestes usadas pela realeza israelita, no segundo livro de Samuel, capítulo 13 e versículo 18. E nós sabemos que Jacó amava e confiava mais em José do que em seus outros irmãos, e tinha a intenção de dar a ele a bênção da primogenitura. Naturalmente, José estava longe de ser o filho primogênito. Na verdade, ele era o segundo mais novo. Mas seus irmãos mais velhos tinham agido de forma reprovável. Por outro lado, José era alguém que temia o Senhor desde a sua infância. Conforme registrado no texto bíblico, ele não compactuava com a conduta errada de seus irmãos e estava disposto a denunciá-los, ainda que isto pudesse lhe trazer consequências, como o ódio de seus irmãos. Mas, como sabemos, José foi traído por seus irmãos mais velhos e vendido como escravo para uma caravana ismaelita. E a túnica de José, que havia sido um presente de seu pai, mais tarde retornou a Jacó manchada de sangue, como uma falsa prova de que o garoto havia sido devorado por uma fera do campo. Porém, o tempo passou, e na soberania de Deus, o mal praticado contra José por seus irmãos foi tornado em bem, de modo que toda a família da aliança foi salva e abençoada através dele durante o período de fome que assolou a terra. Sim, a túnica especial de José foi tirada dele dentro de seu próprio lar, por seus próprios irmãos. Mas numa terra distante, no meio de um povo estranho, pelo poder de Deus, José vestiu as vestes de governador da nação mais importante daquele tempo. E mais tarde, quando José novamente foi reunido com sua família, ele finalmente recebeu de seu pai a porção dobrada da herança que cabia ao filho primogênito, como sua antiga túnica simbolizava, de modo que seus 2 filhos foram contados entre as tribos de Israel. A túnica especial de José foi tomada dele, manchada de sangue e provavelmente perdida. Porém, em nenhum momento conseguiram tomar de José o favor especial do Senhor, nem manchar sua conduta ou sumir com sua herança. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia esta curiosidade sobre a túnica de José. Também quero te convidar a estudar teologia conosco, totalmente online, e se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Estamos com as matrículas abertas e você pode estudar de qualquer lugar. As informações estão no primeiro comentário.